confrontos definidos nas oitavas de final da Libertadores da América. O Flamengo vai pegar o Internacional. E pela Copa do Brasil, o Flamengo vai pegar o Atlético Mineiro. O Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, soube nesta segunda-feira quais são os seus adversários para as próximas fases de Copa do Brasil e também Conmebol Libertadores. É um grande encontro e tem tudo para ser uma decisão espetacular. O Galvão Bueno falou sobre a expectativa do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. O primeiro lugar desse grupo deve se decidir no dia 20 de junho no Flamengo e Chelsea. É por aí. Dá para o Flamengo sair primeiro desse grupo? A gente tem que esperar começar, que de repente a chance dos brasileiros cresce. Chega mais, nação, uma ótima terça-feira para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Olha só, os confrontos da Copa do Brasil e da Libertadores da América foram definidos e o Flamengo na Libertadores pega o Internacional e na Copa do Brasil vai pegar o Atlético Mineiro. E vamos juntos analisar a repercussão do sorteio e também a preparação do Flamengo para a Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo estreia no dia 16 e a gente vai analisar aqui. O Galvão Bueno deu a sua análise referente à Copa do Mundo de Clubes. Dá para o Mengão passar para as oitavas de final? Vamos juntos aqui analisar todas as informações do Mengão, mas antes, chega aqui, dá aquela moral de sempre, deixando o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações. Já corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Se você está no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Brasília, Goiás, Amapá, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Tocantins, Pernambuco, coloca o seu estado, a sua cidade pra gente saber onde tem torcedor do Mengão, dando aquela moral no nosso canal, tá bom? Crédito desse vídeo, canal ESPN, canal João Guilherme, Vene Casagrande, link na descrição. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo. É o nosso assunto agora, o líder do Brasileirão. Rumo ao Mundial e com muitos convocados, o Pedro Henrique Torre é quem nos atualiza sobre as informações do rubro-negro. Valeu, pessoal. O Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, soube nesta segunda-feira quais são os seus adversários para as próximas fases de Copa do Brasil e também Conmebol Libertadores. Na Libertadores, um torneio continental, o adversário vai ser local. O Internacional, mais uma vez, na frente do rubro-negro, como aconteceu já em 2019. Agora, nas oitavas de final. As datas base do confronto, dia 13, também dia 20 de agosto, o primeiro jogo no Maracanã e o segundo jogo no Beira-Rio, já que o Internacional fez uma campanha melhor, foi primeiro do seu grupo, ao contrário do Flamengo. Na Copa do Brasil, as bolinhas também giraram e o Flamengo teve como adversário sorteado o Atlético Mineiro, mesmo confronto da final da Copa do Brasil de 2024. E a ordem do confronto vai ser a mesma. Primeiro jogo vai ser no Maracanã, muito provavelmente ali no dia 30 de julho, e o jogo de volta vai ser disputado na Arena MRV, como aconteceu no ano passado, uma semana depois. Então o Flamengo já sabe aí os seus confrontos depois da disputa do Mundial de Clubes, mas já tem bem definidos aí os seus adversários. O elenco ainda não se reapresentou ao técnico Felipe Luiz, ganhou 3 dias de folga consecutivos, depois da vitória de 5-0 sobre o Fortaleza no último fim de semana, mas depois tem reapresentação na quinta-feira e aí o início dos trabalhos de fato para a disputa do Mundial de Clubes. A delegação viaja no dia 11 para o país norte-americano e aí já vai contar com os jogadores que estão neste momento a serviço de suas seleções nas eliminatórias sul-americanas. Valeu, obrigado pelas informações, Pedro. Ô Elton, grande duelo então contra o Inter pelas oitavas da Libertadores, reencontro com o Galo, finalista da Copa do Brasil. O Flamengo acabou ficando com o título, mas tem chão até lá, né? Aí o Flamengo vai pro Super Mundial e aí vai pro Super Mundial e para esses confrontos, como líder do Campeonato Brasileiro, vive um grande momento, goleada sobre o Fortaleza. A grande questão é se consegue levar para as Copas o que vem fazendo no Brasileirão, né? Esse bom futebol com 3 goleadas marcantes, né? Contra Juventude, Fortaleza e Corinthians. É importante lembrar que tem uma rodada ainda antes do Super Mundial, não é, Edu? O Flamengo não joga, os times que vão disputar o Super Mundial não jogam, mas Cruzeiro e Bragantino, por exemplo, podem passar o Flamengo, né? É verdade. O Cruzeiro
joga com Vitória e Bragantino com Bahia, inclusive, né? Esses 2 confrontos contra equipes baianas e podem chegar a 26 pontos e ultrapassar o Flamengo. Mas, de qualquer forma, o Flamengo vai ficar com um jogo a menos e com um percentual de aproveitamento maior. É realmente uma sequência que precisa, né, a gente analisar antes desses jogos contra o Internacional. Tem o Los Angeles FC, né, pelo Super Mundial. Tem o Chelsea, e aí é o grande desafio, né, enfrentar o campeão da Conference League. Tem o Esperance, que a gente sabe, né, que não é um dos favoritos ao grupo, mas nesses confrontos intercontinentais a gente já tem visto os brasileiros sentirem dificuldades contra equipes de outros centros que a gente não tinha antes, né? Então acho que é também um jogo para se tomar cuidado, para depois voltar a pensar no brasileiro e também na Copa do Brasil e na Libertadores, né? O jogo, inclusive, do Internacional acontece depois do jogo contra o Atlético, né? O jogo do Atlético pela Copa do Brasil. Então, é uma sequência bem difícil para o Flamengo. O Flamengo vive um momento de retomada, que é uma instabilidade natural de qualquer equipe no futebol brasileiro, e o Flamengo passa por instabilidades muito rápido, porque tem um elenco muito bom, tem um técnico muito bom também, e isso faz muita diferença. Mas vai chegar nessa segunda metade da temporada com, no mínimo, 3 jogos a mais, não é, Edu? Esses 3 jogos do Super Mundial e uma viagem para os Estados Unidos. E jogos competitivos, uma competição que vai exigir muito, obviamente, do mental, do físico dos jogadores. Mas é um elenco muito bom. E chega, logicamente, para esse confronto das oitavas de final contra o Internacional, e eu acho que até contra o Atlético também, com o favoritismo que todos nós colocamos desde o início da temporada, porque tem um elenco muito forte para conquistar, inclusive, as 2 competições. Super Mundial é outra coisa, é outra coisa e é outro nível, que a gente vai começar a conhecer, inclusive, em 2025. Mas para Libertadores e Copa do Brasil, além de ser líder do Campeonato Brasileiro, é o Flamengo que volta a ser favorito a todas as competições na prática, né? E eu acho que isso é importante, não só na teoria. Novas. Johnny, coloca, por favor, o chaveamento da Copa Libertadores, porque Márcio Amoroso falará dos confrontos de oitavas de final agora. Vai, se vira. Nossa. Atlético Nacional, São Paulo, passa nós. Embaixo. Botafogo e LDU. Brilhou. Jogo duro, hein? Agora jogo pego, duro, hein? Passa Botafogo. Aqui tá maiorzinho atrás de você, ó. Passa Botafogo. Liberdade, River Plate, passa River Plate e enfrentará o Palmeiras. Esse lado aqui... Peraí, que o Palmeiras vai pegar quem nas oitavas? Palmeiras? Universitário. Não, eu te ajudei, a gente é irmão, velho. Não, Universitário e Palmeiras. Eu já falei, o Palmeiras passa já. O outro lado da chave, Márcio. Fortaleza e Vélez. Quem complicado, hein? Jogo duro. E aí 2 camisas pesadas agora. Racing e Peñarol. Eu acho que eu vou pro lado do Peñarol, viu, Plirra? Esse talvez seja o Cerro mais michuruca contra Estudiantes. Você acha que eu vou pro lado do Estudiantes pela tradição? Tá Flamengo e Internacional. Clássico brasileiro, clássico nacional. Hoje é Flamengo, não tem jeito. Que é, Capitinha? Tá rápido essa análise. Pô, desse jeito, em 15 minutos nós matamos o programa. Já acaba com a Libertadores. Acaba a Libertadores em 10 minutos. Como a gente tem muito assunto pra falar, eu não posso ficar muito tempo, né, num chaveamento. Tá então, certíssimo. Isso pra se mim, chama o único noção de televisão. O único jogo... Eu aprendi isso, sabe por quê? Porque no comentário você não tem que falar muito, você tem que analisar o rápido e aquilo que você tá vendo. Então, assim, ó, Plirra... Cláudio Karsug fala, se você não conseguir explicar uma coisa em 1 minuto, não é em 10 que você vai conseguir. Perfeito, concordo. Mas desse chaveamento do lado de lá, o único jogo que preocupa são, com certeza, dos brasileiros. Acho que Internacional e Flamengo, por se conhecerem melhor, eu acho que é um jogo mais difícil, né? Para os 2 times, mas o Flamengo leva uma grande vantagem. Capitinha dormiu feliz da vida, né? Flamengo 5, Fortaleza 0, tal. Pô, vai viajar pro Mundial num clima espetacular. De repente, na segunda-feira, 2 paradas duríssimas aí de oitavas de final pro Flamengo, além do Internacional na Copa do Brasil, que também a gente vai destrinchar daqui a pouco as oitavas de final, o Atlético Mineiro, a reedição da final do ano passado. Flamengo pós-Super Mundial não vai ter moleza, Capita. Eu acho que é o melhor cenário pro Flamengo, né, Plirra, com relação a esse final de semana.
O Flamengo vence um jogo, né, frente à sua torcida, faz uma exibição nível Flamengo, né, de intensidade, de criação de jogadas e gols, e assume a liderança do Campeonato Brasileiro, né? Então é bom você ir para uma competição dessa importância com esse desenho, né? Time confiante, a maioria dos jogadores recuperados de lesão, então é o time completo que o Flamengo deve ter no Mundial, líder do campeonato, e aí tem esses enfrentamentos, né? A chave, ela foi pesada com o Flamengo nesse momento. No Inter, vamos pra gente, por enquanto, restringir a Libertadores. Você acha que o Flamengo é muito favorito? Então, a gente tem que entender como é que o Inter vai chegar no momento do jogo, né? Porque hoje o Inter vive uma dificuldade. É um time que tem jogadores lesionados, é um time que não apresenta... O Fernando, né? É isso. Fernando, Bernabé... Mas tem tradição, time campeão do mundo. Isso, assim. É bem provável, o Fernando está praticamente fora das oitavas. É bem provável que o Bernabé também não consiga jogar. Então é isso, eu acho que é um confronto grande, mas olhando para hoje, o Flamengo é favorito. Agora tem que se entender como é que o Inter vai chegar para esse duelo também, mas chama atenção, acho que do lado do Flamengo é o jogo, talvez o jogo mais forte, né? É igual o adversário mais difícil, mas no lado da chave... O lado da chave é um mais pouco fácil. mais tranquilo, exatamente. Caraca, talvez seja... Olha que qualidade é essa, velho? Acho que o Racing isso, também, capitão, olha o chaveamento atrás, ó. Eu acho que o Racing, desse lado do Flamengo, é um time que talvez pode incomodar até mais do que o Inter, porque é um time mais bem arrumado, já um jogo conectado, é um time que vive um momento bacana nas competições que disputa. Pra mim, o melhor time fora os brasileiros. É isso. E tem um detalhe do Flamengo que todos os jogos, até ele chegar na final, ele decide fora de casa, né? Por ter terminado em segundo lugar do seu grupo. Esse jogo do Inter, o mês de maio, foi muito desgastante para o Inter, né? Realmente ele sofreu com lesões, com jogos importantíssimos. O grupo do Inter exigiu muito deles, né? Com o Atlético Nacional, Bahia, Nacional do Uruguai. Então acredito que essa parada vai ser importantíssima assim, para o Roger recuperar alguns jogadores importantes, até os seus jogadores que estavam jogando, né? Alan Patrick, Wesley, Borré, você viu que já vinha numa carga de jogos muito grande, então eu acho que é um desafio. Eu vejo o Flamengo como favorito, sim, mas o Inter decide em casa, tem a força do seu torcedor, né? Sem sombra de dúvida, acho que é o principal jogo dessas oitavas de final. Você tocou num assunto interessante, né? Quando um time como é o Flamengo, grande, e começa as fases eliminatórias jogando fora de casa todos esses jogos, decidindo fora. Se você conseguir chegar numa fase decisiva lá na frente, você chega fortalecido demais, né? Você chega fortalecido porque depois, né, é o Flamengo. A gente sabe que é o Flamengo. Então, mas até a final é campo neutro, a final vai ser sempre provavelmente fora. A gente que jogou, se você chega ganhando jogos fora de casa, sempre jogando o segundo jogo, né, que é um mata-mata fora, você chega fortalecido demais, demais. E olha só, nação, Galvão Bueno, ele falou sobre a preparação do Flamengo para a Copa do Mundo de Clubes, falou sobre as fases eliminatórias aí da Libertadores e da Copa do Brasil. E a pergunta que eu faço para vocês nesse momento é o seguinte: dá pro Flamengo passar para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes? Coloca aí nos comentários, deixa a sua opinião e vamos ver o que o Galvão Bueno falou. Na goleada do Flamengo, o público foi de 65 mil pessoas. Sim. No Mineirão não chegou a 60. Corrigido? Mineirão não chegou a 60. A produção apitou errado aqui no meu ouvido. Era esperado uma goleada dessa em cima do Fortaleza? Não. O Fortaleza... Ninguém esperava, mas foi acontecendo que aí não tem jeito. Aí você vê que os caras começam também meio que ficar meio molinho, né? O pessoal do Fortaleza tá todo mundo... Eu esperava ser a goleada da Libertadores contra o Tátira e passou um sufoco danado, não é? É isso que eu quero dizer. Engraçado, né? Como sofreu para ganhar o jogo contra um time que não fez nenhum ponto no grupo, Tátira, 0. Mas resolveu jogar tudo contra o Flamengo, deu a alma e tal, e a bola não entrava, e virou um sufoco para sair de 5-0. Você acha uma angústia do Flamengo de ter obrigação de ganhar o jogo, de querer uma goleada para passar no saldo de gols, para ir para o primeiro lugar, para não ter que agora, que vai jogar com... Olha o sorteio fez. Você viu? Inter e Flamengo. Olha só o gigantismo desse confronto nas oitavas de final de Libertadores, isso, né? Decidiram em Porto Alegre. Tem Copa do Brasil. A decisão em Porto Alegre porque o Flamengo ficou em segundo, né? A decisão ainda é em Porto Alegre, a favor do Inter, que o Inter foi primeiro. E veja o sorteio, que o Internacional pegou o Flamengo na Libertadores, o Fluminense na Copa do Brasil, só encrenca, mas decide em casa.
Decide em casa. Não, o Inter decide em casa. Com o Flamengo decide em casa. Não, o Inter. Mas com o Fluminense decide fora. Sim, o Inter com o Flamengo decide em casa. O Inter na Copa do Brasil é tudo sorteio. É que o Inter foi primeiro no grupo dele, o Flamengo foi segundo no grupo dele, depois decide em casa. Mas o Flamengo, a hora que precisa, o time aparece. Não, demais. E faz o seu trabalho de casa. Seria o grande favorito hoje? Um dos, né? Eu acho igual. Eu acho que tá. Nesse momento, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, tá tudo igual. Tem o Bragantino lá que a gente não pode esquecer, hein? O trabalho do Fernando Seabra, que é um ótimo treinador. O campeonato vem nos trazendo essas coisas, né? Porque a gente falava no início era internacional, tinha São Paulo, Flamengo e Palmeiras estavam na conta de todo mundo. Agora aparece o Cruzeiro, agora aparece o Bragantino e vai mudando, porque é um campeonato. Eu vou dizer, não existe nenhum outro campeonato do mundo, por mais que tenha as estrelas, o dinheiro, que tenha isso, ou que tenha aquilo, mais um gol da Arrascaeta ali. Não existe um campeonato de primeiro nível no futebol mundial com tantos times que podem ser campeões. Não tem. Isso não existe. A Inglaterra, hoje com a Premier League, acabou aparecendo um pouquinho mais, né? Não. A França PSG só, na Espanha, Barcelona, Real Madrid, de vez em quando, Atlético de Madrid, de vez em quando vem um outro time. São 12 clubes grandes. Como é que é? São 12 clubes grandes, maiores, né? Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras, Atlético e Cruzeiro e Grêmio e Inter. E os outros 8 que ficam são centenários, clubes fortes já ganharam o Campeonato Brasileiro. É um negócio de doido, cara. Você vai ver a classificação, o Campeonato Brasileiro é um negócio de doido. A posição do Ceará, a posição do Bahia. Não, cara, é um negócio de doido, cara. Não tem jeito, não tem time fácil, cara. E eu acho o seguinte, eu vendo aqui, né, esse ano aí, cara, bem que vai cair time grande aí. Acho que vai cair time grande. Agora, quando falamos em número, mesmo quando mostramos o número do Neymar, que ele mesmo, o Neymar, tem que mudar, aí você olha os números do artilheiro do Brasileirão. É o meia. É o meia que chega, que pisa na área, que faz o gol. Mas em são 11 jogos, né? Em 11 jogos, ele tem 9 gols e 4 assistências. Para um jogador que joga do meio campo para frente. Né? Do Neymar é do ano inteiro. Isso aí é só no brasileiro. Só no Campeonato Brasileiro. Então, digamos o seguinte, vem aí o Mundial, o tal do Mundial de Clubes, coloca o caminho do Flamengo, já que nós estamos Flamengo, escolhendo um para colocar o caminho no Mundial de Clubes, porque é uma homenagem pela liderança no momento em que o campeonato vai parar, para que agora, vamos assumir o compromisso aqui, se o Cruzeiro for o líder, a gente tem que buscar o caminho do Cruzeiro pela frente, não está no Mundial de Clubes, no Mundial de Clubes são Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo, que são os 4 clubes brasileiros. Então, no dia 16 de junho, Flamengo e Esperança. Da Tunísia, segunda-feira. Tunísia. Eu sou Flamengo. Uma segunda-feira. Sobrando assim, ó. Alguém acha que vai ser dureza? Não, mas acho que tem que ficar esperto. Aí, eu tô muito curioso saber o que vai acontecer no jogo do meio ali. Porque depois o Los Angeles com o Flamengo no dia 24 de junho. O Los Angeles classificou agora. Acabou de classificar ganhando do América, que ele tava... O América do Jardine. Do Jardine, a gente tava até torcendo, eu pelo menos tava torcendo pro Jardine. Vocês acreditam, como eu, alguém discorda, de que o primeiro lugar desse grupo deve se decidir no dia 20 de junho no Flamengo e Chelsea? É, por aí. Tudo indica. E é para dizer, sempre que se joga contra um grande time da Premier League, você tem que jogar fechado, jogar por uma bola só. O Flamengo vai jogar por uma bola só ou vai jogar para cima e vão ganhar? O Flamengo chega no auge do ano, jogadores em plena forma, e o Chelsea em final de temporada. Eu acho que é uma vantagem. O Chelsea jogou até a final da Conference League, foi campeão da Conference League o Chelsea. Então ele teve um desgaste da Premier League, Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa. E foi campeão da Conference League. Foi campeão da Conference League. É bom explicar, a Conference League seria... É porque não tem mais aqui. Seria a Recopa antiga, porque antigamente era Copa dos Campeões, Copa UEFA e Recopa, né? Não, mas eu digo uma comparação com o futebol sul-americano, a Champions League seria a nossa Libertadores. A Sul-Americana é o UEFA. A Copa UEFA é a Sul-Americana. E essa que o Chelsea ganhou não tem mais aqui a terceira, digamos assim, a terceira divisão. Comebol, Copa Comebol, não é? Não sei isso aí? Da Comebol. Vanderlei, Ricardo, o que vocês acham? Dá para o Flamengo sair primeiro desse grupo? Não sei, eu acho que o Flamengo tem que aproveitar isso que Casa falou. O Chelsea chega cansado, sim. Final de temporada, os caras chegam mortos. E não vem dizer, o Chelsea vai ser campeão. Não vai não. Eles vão lá,
Se ganhar, ok. Se perder, vamos pra casa. Eu acho que o Flamengo tem tudo para ser primeiro desse grupo. Tem tudo. Tem um grande elenco. Essa Copa do Mundo, Ricardo, tem uma característica, né, do jeito que está sendo feito, como está chamando ganhadores de anos anteriores. Por exemplo, não estarão na Copa do Mundo agora, lá. Campeão inglês, não tá. Campeão espanhol, que é o Barcelona, não tá. Tá fora. Campeão italiano, que é o Napoli, não está. Porque são campeões anteriores. Com o tempo, a gente vai ter gente mais fortalecida. Vai ter um Real Madrid, que acaba de perder um técnico, pô, time fortíssimo, né? Mas não é o melhor Real. Vai chegar um técnico novo, vai ter uma coisa. Então, eu acho assim, a gente tem que esperar começar, que de repente as chances dos brasileiros crescem. Não vejo o bicho papão. Tem o PSG que acabou de ganhar. Vai chegar lá de que jeito? E a Inter? A Inter vai chegar lá morta porque tomou de 5? Ou o PSG é favoritaço porque acabou de ganhar? Porque não tem lá, não tem o Barcelona, não tem o Liverpool, não tem os campeões. Então, assim, vamos esperar. O PSG jogou todas as forças que ele tinha para esse final de temporada. Chegar lá. Agora é o seguinte, nação, falando de Copa do Brasil, o João Guilherme falou sobre a expectativa do Flamengo para as oitavas de final da Copa do Brasil, que será contra o Atlético Mineiro, que inclusive vai se repetir aquela final do ano passado. O Flamengo venceu o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil com aquele golaço do Gonzalo Plata. Você se lembra, né? Inclusive foi lá na Arena MRV. E agora vai se repetir, só que nas oitavas de final da Copa do Brasil. João Guilherme deu papo, ele falou aí sobre essa grande decisão que vai acontecer nas oitavas de final da Copa do Brasil. Compartilhando, atenção, atenção, vamos lá, galera, confrontos da Copa do Brasil, aqui estão na sua tela, veja aí, as datas, pode ser na quarta, pode ser na quinta, pode ser na terça, depende das emissoras que detêm os direitos acertarem com a CBF. Em breve teremos a confirmação das datas. Mas os jogos serão dias 30 de julho e 6 de agosto, antes, portanto, dos confrontos das oitavas de final da Libertadores. E aí teremos Flamengo e Atlético Mineiro, na minha opinião, Flamengo e Atlético Mineiro, junto com Corinthians e Palmeiras, os dois grandes jogos desta fase de oitavas de final da Copa do Brasil. Mas temos outros jogos bem interessantes, como São Paulo e Atlético Paranaense, Bragantino e Botafogo, Fluminense e Internacional. Aliás, a vida do Internacional vai ser convivendo com cariocas, né? Porque ele terá a dupla Fla-Flu pela frente. Flu na Copa do Brasil e Fla na Libertadores da América. Aliás, o Inter ontem que perdeu para o Fluminense, lá no Beira-Rio, por 2-0. Teremos Cruzeiro e CRB, CSA e Vasco da Gama, e também Bahia e Retrô. São esses os jogos que nós vamos ter, né? Gente, confrontos bem interessantes, né? Mesmo quem acha que pegou assim jogos mais fáceis, por exemplo, é bom o Cruzeiro e o Vasco da Gama ficarem atentos, porque CSA e CRB vêm fazendo grandes campanhas e a Copa do Brasil, ela mostra na sua história que muitas vezes times considerados grandes e favoritos se deram mal, né? Botafogo e Bragantino eu acho um confronto bem aberto, bem imprevisível, sabe? Acho muito equilibrado, Botafogo e Bragantino. A decisão será em Bragança Paulista. Aliás, esse é um ponto interessante aqui, ó. Flamengo, Bahia, CSA, Botafogo, Cruzeiro, Internacional, São Paulo e Corinthians farão o primeiro jogo em casa. Decidir em casa é uma vantagem, que no caso terão Atlético Mineiro, Retrô, Vasco da Gama, Bragantino, CRB, Fluminense, Atlético Paranaense, Palmeiras, esses são os times que vão ter a possibilidade de decidir em casa, né? E aí quem vai decidir fora entra com a missão de no primeiro jogo fazer o serviço, né? E encaminhar um resultado que o deixe mais confortável para decidir na casa do adversário. Não é mole não, a pressão é toda em cima do time mandante no jogo de ida. Corinthians e Palmeiras é um dos maiores clássicos do mundo e Flamengo e Atlético Mineiro é um jogo, um grande clássico recheado de histórias e que recentemente teve um capítulo que marcou a história do confronto, que foi exatamente a decisão, primeira decisão dentro da Arena MRV, e o Galo recebeu o Flamengo e perdeu o título lá dentro. Então não tenho dúvida que isso será encaminhado para esse reencontro agora.
uma Libertadores, uma Copa do Brasil depois, né? Eles vão se encontrar um ano depois na Copa do Brasil e numa fase de oitavas de final. Claro que o Atlético perdeu um título em casa, isso é algo histórico, mas ele pode de alguma forma dar o troco agora eliminando o Flamengo. É um jogo muito difícil, exatamente por esse componente. O Flamengo é melhor que o Atlético? O Flamengo, na minha opinião, tem o melhor time do Brasil e o melhor elenco da América, né? A gente tem que prestar atenção também num detalhe importante, isso vale para a Copa do Brasil e para a Libertadores da América. Nós teremos aí um meio de ano de janela aberta, saídas, chegadas, então muitos desses times terão novidades. Os jogos são daqui a 2 meses, no caso da Libertadores, 2 meses e meio. E no caso da Copa do Brasil, 2 meses depois do Mundial, né, da Supercopa, da Copa do Mundo de Clubes. Ou seja, muita coisa pode mudar também, né? Flamengo, por exemplo, tem a possibilidade de perder o Wesley, é uma possibilidade, o Wesley ser negociado, uma grande possibilidade, e o Flamengo está buscando trazer jogadores para posições que ele considera pontuais para melhorar o elenco. Quem disse isso foi o José Boto, inclusive em entrevista para a Flamengo TV. Então o Flamengo vai realmente buscar jogadores para fortalecer o elenco, que já é o melhor da América, exatamente nessas posições que considera que tem alguma fragilidade, né? Então isso também pode entrar na análise, mas já tem alguns componentes interessantes aí, né? O Flamengo vai fazer o primeiro jogo em casa, na Copa do Brasil, vai decidir em Belo Horizonte, naquele caldeirão da Arena MRV, com toda essa pressão, com toda a bronca histórica que o Atlético Mineiro tem em relação ao Flamengo, e agora entalado porque perdeu um título em casa. Vocês já imaginaram para o atleticano, e eu conheço bem a torcida do Atlético, porque durante muitos anos narrei jogos do Atlético, narrei grandes jogos do Atlético, momentos marcantes, então a torcida atleticana tem um carinho muito grande por mim, assim como tem a nação rubro-negra, mas para o atleticano a pior coisa da vida é perder para o Flamengo, e perder um título dentro de casa é uma cicatriz que nunca vai fechar. Então imaginem os senhores, se o Atlético, que já perdeu um título dentro da sua nova arena para o Flamengo, for eliminado pelo Flamengo dentro da Arena MRV. Misericórdia. Isso pode acontecer. Mas, olha, o Atlético vai dar vida para que isso não aconteça. Então, é um componente que vai pesar nesse jogo, meus amigos, com toda certeza. O Atlético do Cuca, que ainda não engrenou, não está jogando um bom futebol e vai ter até lá para melhorar. Atlético jogará antes de pegar o Flamengo. O Bucaramanga no play-off da Sul-Americana, né? Atlético vem muito mal, fez uma campanha ruim na Sul-Americana, um início de campeonato brasileiro que não é bom, mas vai ter esse tempo para acertar. O Flamengo vai estar jogando lá o Mundial de Clubes, né, que é uma honra, é um privilégio para quem está participando da Copa do Mundo de Clubes lá nos Estados Unidos. Vai ser um jogaço. E o Flamengo vai decidir fora tudo, né? Contra o Atlético Mineiro e contra o Internacional. É melhor decidir em casa, mas é aquilo. Dependendo do que você conseguir no jogo de ida, pode até ser interessante decidir fora de casa. Mas é sempre mais confortável você ter a chance do último jogo ser na sua casa. Pelo menos essa é a minha avaliação e é isso que eu penso. Então, eu sinceramente não esperava esse confronto agora, mas é sorteio, tudo pode acontecer, todo mundo no mesmo pote, e os deuses do futebol quiseram que Atlético Mineiro e Flamengo se reencontrem na Copa do Brasil, e eu torço, sinceramente, para que a galera, que tem muita gente por aí que gosta de ficar provocando, criar intriga, que não fique botando o dedo naquela ferida, jogando gasolina naquela fogueira lá, de raid, de arbitragem, até mesmo os dirigentes, né, do Atlético Mineiro, que sempre lembram disso, o presidente. Vamos parar com isso, gente, porque isso é uma situação muito perigosa. Vocês viram o que aconteceu no último jogo lá na Arena MRV, né, quando o Flamengo foi campeão. O Atlético, além de
ter perdido o título, teve o prejuízo de ter a sua arena interditada, ficou vários jogos sem poder atuar lá. Então, por favor, um apelo que eu faço, isso é muito sério, se envolve fanatismo. E as pessoas, quando são fanáticas, elas são capazes de fazer qualquer coisa. Então, vamos focar no jogo de futebol, né? O rubro-negro, o atleticano, gozações entre as partes, as torcidas, faz parte. Mas nós que somos comunicadores, cabe a nós uma responsabilidade de não ficar lembrando, teve aquele jogo lá de 1980, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Gente, nós estamos em 2025, depois disso o Atlético e o Flamengo jogaram tantas e tantas vezes, e o Atlético já foi beneficiado por arbitragem, e o Flamengo já foi beneficiado por arbitragem, os dois lados, todo mundo algum dia no futebol já teve uma decisão da arbitragem a favor ou contra. Então não vamos ficar tocando muito nesse assunto, porque é um grande jogo, é um grande encontro e tem tudo para ser uma decisão espetacular, né, entre Flamengo e Atlético Mineiro. É isso aí, nação, tá aí as últimas informações do Mengão. Vamos ver como o Flamengo vai se sair nas fases decisivas, né, da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Como a gente analisou aí, o Flamengo pega o Internacional pela Libertadores e pela Copa do Brasil, o Atlético Mineiro. E agora o foco total do Mengão é pensar na Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo estreia agora em junho, vai viajar, a gente vai trazer toda a repercussão, né, as informações do Mengão, a preparação do Flamengo para a Copa do Mundo de Clubes. Por isso, fica ligado aí no nosso canal, porque aqui você sempre vai receber as informações do Flamengo, tá bom? Ó, nação, muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça de dar aquela moral. Sempre deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Assim sempre você vai receber as informações do Mengão, tá bom? Grande abraço, um ótimo dia para todos vocês. E aqui, ó, tem mais informações do Mengão para você. É só você clicar e você assistir. A gente se vê no próximo vídeo.